Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Faz tempo que eu não peço, a gente tá aí um tempinho estacionado nesse começo dos 300 mil inscritos. Então, pessoal, me ajuda, vamos dar uma acelerada aí, chegar logo nesses 350 mil. Então, assim, se você tá chegando por aqui agora e não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder as notificações. Não custa nada para você, ajuda muito no crescimento do canal e, claro, você vai fazer parte da comunidade Bruno Vilas. Olha que incrível! Eu convido vocês também a me seguirem lá nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e mostrando o meu dia a dia. E agora, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Ellen Rose Hastings foi uma jovem nascida em julho de 2002 na vizinhança de Houston, no estado norte-americano do Texas. Ela era filha do casal Philip John Hastings e Susan Mary Rosenberg, que eram muito conhecidos na região. Um detalhe assim muito curioso é que quando a Ellen nasceu, o seu pai já estava na casa dos 65 anos e a sua mãe estava para completar 41 anos de idade. O Philip teve dois casamentos anteriores e tinha outros filhos adultos, mas com a Susan, a única criança era mesmo a Ellen. Bom, gente, a Ellen nasceu em um lar bastante estruturado e muito confortável, diga-se de passagem. Seus pais eram dois respeitados geneticistas e professores na Baylor College of Medicine. O Philip se formou na Universidade do Cambridge e fez o seu doutorado e ainda foi fazer um pós-doutorado em Harvard. A Susan, por sua vez, estudou na State University of New York e obteve seu doutorado na Universidade de Oregon e fez pós-doutorados em Paris e na Universidade de Utah. A família tinha boas condições financeiras e moravam em um subúrbio sofisticado de Houston, em uma casa de mais de US$ 1 milhão. Ou seja, era mesmo ali uma vida muito, muito confortável. Obviamente, a Ellen, desde pequena, sempre foi matriculada nas melhores escolas, demonstrando interesse em diversas atividades extracurriculares, onde se destacava no teatro, na natação, música, canto, arte e até mesmo robótica. Isso sem contar a facilidade que a garota tinha de aprender novos idiomas. A família viajava bastante, principalmente porque o Philip e a Susan costumavam dar palestras em universidades ao redor do mundo todo, e a Ellen sempre os acompanhava. Durante a sua adolescência, Ellen estudou na Audi International School, que é considerada uma das 3 melhores instituições de ensino do Texas e também está posicionada entre as melhores do país. Mas como a vida nem sempre é um mar de rosas, a Ellen enfrentava um desafio enorme na escola: o bullying. Ninguém sabe ao certo por que os colegas a atacavam tanto, mas a verdade é que eles não a deixavam em paz. Seus pais disseram em entrevista muito tempo depois que acreditavam que todo o tormento da jovem começou quando ela recebeu um diagnóstico de misofonia. Essa condição provoca reações de raiva e aversão a certos sons feitos por outras pessoas, como o barulho de alguém mastigando, por exemplo, o barulho de um lápis sendo esfregado no papel com muita velocidade, cliques de canetas, essas coisas, sabe, gente? Enfim, quando seus colegas descobriram sobre a sua condição, eles decidiram transformar a vida da Ellen em um verdadeiro inferno, fazendo todos esses barulhos irritantes apenas para tirar o sossego da garota. Felizmente, a Ellen não estava sozinha nessa batalha, ela contava com um grupo de amigos leais, incluindo sua melhor amiga de infância chamada Bailey. Elas se divertiram muito juntas e a Bailey descreveu a Ellen como alguém que estava sempre curiosa e querendo aprender e conhecer coisas novas. E apesar do bullying, a Ellen era uma pessoa acolhedora e não julgava os outros, o que fez dela uma amiga fácil e querida entre aqueles que também eram considerados diferentes, digamos assim. À medida que a Ellen crescia, pessoal, ela começou a perceber que os seus sentimentos em relação aos outros eram diferentes dos seus amigos. Quando ela encontrou as palavras certas
para expressar o que realmente sentia, a garota compartilhou com seus amigos que se identificava como uma pessoa não binária e pansexual. Ela optou por usar os pronomes ela e dela e durante o ensino fundamental decidiu explorar o que seria namorar. Ela começou um relacionamento com uma colega de classe, mas como muitas histórias ali de adolescentes, as coisas nem sempre saem como planejado. E o namoro acabou chegando ao fim em poucos meses. Para piorar, essa ex-namorada expôs para a turma detalhes íntimos da jovem, e com isso o bullying acabou afetando a saúde mental da Ellen mais ainda. Ela passou a lutar contra a ansiedade e depressão e desenvolveu problemas de imagem corporal, questões que a acompanhavam ao longo da vida, que muitos infelizmente não percebem são os profundos efeitos que o bullying pode ter na vida de uma pessoa. Mas então algo bom aconteceu na vida da Ellen e ela encontrou uma luz no fim do túnel, sabe? Quando ela estava no 8º ano, ela viu as suas esperanças ressurgirem novamente. A sua amiga Bailey a convidou para uma convenção de cosplay. E essa experiência mudou tudo. Quando se fala sobre o mundo do cosplay, as pessoas geralmente pensam apenas nos trajes brilhantes ou nos personagens icônicos. Mas para Ellen, essa experiência ia muito além da estética, era muito mais profunda. Vestir-se como outra pessoa era algo que fluía naturalmente para ela. Quem já enfrentou o bullying sabe muito bem que se esconder atrás de uma máscara pode ser uma estratégia de proteção e bastante confortável. A Ellen, ao invés de se esconder, escolheu se transformar. No universo do cosplay, ela não apenas escapava das dificuldades do dia a dia, mas também tinha a chance de ser exatamente quem ela desejava ser. Pela primeira vez na vida, a Ellen não era alvo de críticas por ser diferente. Ao invés disso, ela era elogiada por suas representações quase perfeitas de personagens adorados. A sua aparência, que costumava ser motivo de piadas, agora era celebrada por muitos. Embora o bullying ainda estivesse presente, a Ellen encontrou no cosplay uma forma de desviar a atenção negativa. Ela se dedicava aos estudos e passava o seu tempo livre criando trajes para seus personagens favoritos. No entanto, a sua mãe, a Susan, tinha algumas preocupações. Muitas pessoas no mundo do cosplay eram bem mais velhas que a sua filha, e isso deixava aquela mãe bem apreensiva. Ela temia que a jovem fosse vulnerável e pudesse ser explorada em um ambiente que talvez não fosse ali o ideal para a idade dela. Mas a Ellen se defendeu, esclarecendo que descobriu uma vasta comunidade de pessoas que, assim como ela, buscavam pertencimento. E a Susan, ao ver a felicidade da filha, começou a apoiar essa paixão, reconhecendo que o cosplay era um espaço para que aqueles que não se encaixavam em outros lugares pudessem se redescobrir. Em pouco tempo, a Ellen se aventurou no mundo das redes sociais e baixou o aplicativo Musical.ly, que mais tarde se transformou no TikTok. Em 11 de junho de 2017, ela postou seu primeiro vídeo no perfil Ellen Cosplay, onde mostrava seus personagens, fazia dublagens e comentava sobre as convenções que desejava visitar. A partir daí, ela começou a participar de encontros com outros cosplayers e finalmente parecia ter encontrado seu lugar no mundo. Mas a Ellen logo percebeu que a jornada nas redes sociais nem sempre era positiva. Ela começou a marcar outros criadores de conteúdo, especialmente os mais populares da comunidade, na esperança de que eles vissem seus vídeos e a ajudassem a ganhar mais seguidores e reconhecimento. Seus primeiros vídeos eram simples e não tinham muita edição, não atraíam muita atenção, e um mês depois, em 23 de julho de 2017, a Ellen decidiu duetar com uma das maiores criadoras de conteúdo de cosplay da época, conhecida como Snow, a Rainha do Sal. Ela tentava replicar um vídeo que a Snow havia feito que já tinha alcançado um público muito maior que o dela. O formato de dueto no TikTok permitia que a criação da Snow aparecesse de um lado da tela enquanto a da Ellen mostrava a sua versão do outro lado. Essa era uma oportunidade dela ganhar visibilidade. Em seus novos vídeos, a Ellen começou a explorar a veia do humor negro, fazendo lip sync de músicas com letras obscuras.
A interação com seus novos seguidores era constante e ela não tinha medo de mergulhar em temas cada vez mais obscuros, fazendo uma mistura de comédia e ousadia que fazia as pessoas quererem ver mais e mais vídeos. Em 2018, ela começou a namorar Davon, conhecido como Mysterious Rapper, na plataforma. Assim, entre risadas, referências culturais e uma pitada de romance, a jornada da Ellen no TikTok se transformou em um conto sobre amizade, criatividade e principalmente autenticidade. Depois de um ano explorando o TikTok, a Ellen teve alguns vídeos que bombaram. Em 4 de março de 2018, um vídeo dela virou um verdadeiro sucesso, ultrapassando as 400 mil visualizações. A partir desse ponto, cada novo vídeo que a Ellen postava parecia ganhar ainda mais visibilidade. Ela acabou se distanciando do Devon, mas isso não a abalou. Ela, na verdade, se tornou mais forte do que nunca. Aproximadamente um ano e meio após o seu primeiro contato com o cosplay, a Ellen finalmente teve a oportunidade de conhecer uma de suas cosplayers favoritas e estrela do TikTok, a própria Snow, a rainha do sal. A Ellen e a Snow viviam em Houston, no Texas, e apesar de ser uma cidade grande, a cena de cosplay lá é repleta de grupos de amigos bem unidos. A Snow tinha um círculo bem fechado de amizade, mas a Ellen teve a chance de fazer parte disso. Quando se encontraram, a Snow postou um vídeo no dia 3 de outubro de 2018, onde apareciam 4 garotas, incluindo a Ellen, que estava com uma peruca vermelha. Depois desse encontro, a Snow e a Ellen continuaram a se conectar em eventos locais e pelo TikTok, e a Snow acabou aceitando a Ellen em seu grupo de amigos. A Ellen tinha apenas 15 anos quando conheceu a Snow, que era 4 anos mais velha que ela. O verdadeiro nome da Snow era Mary Anne Oliver Snow, nascida em setembro de 1998 em Houston, no Texas, não muito longe da onde a Ellen também cresceu, e ela também se identificava como não binária. A história da Ellen e da Snow nos mostra como a amizade e o apoio podem surgir em momentos inesperados, transformando vidas e criando laços que vão muito além das telas. A Marianne, que como sabemos era conhecida como Snow, conquistou uma legião de fãs na plataforma e em 2021 já contava com quase 2 milhões de seguidores e quase 50 milhões de curtidas. Mas para evitar confusões, gente, nós vamos voltar a nos referir a Marianne como Snow daqui em diante, assim fica mais fácil. Bom, a experiência online da Snow e da Ellen era um pouco diferente. Enquanto a Ellen usava o TikTok para expressar a sua personalidade de forma leve e divertida através dos cosplays, a Snow parecia mergulhar de cabeça nessa arte como se fosse uma extensão da sua própria identidade. Ao se declarar como a reencarnação de Junko Enoshima, a Snow mergulhava em um universo onde a personagem representa desespero e caos e se deliciava em manipular e causar sofrimento em suas, vamos dizer que vítimas no jogo. Na bio do Instagram, a Snow se autodenominava Junko Enoshima da vida real e parecia ser bastante possessiva sobre a sua interpretação da personagem, criticando qualquer um que ousasse se vestir como a Junko. A abordagem da Snow era radicalmente diferente da Ellen, que se concentrava em fantasias mais inocentes e rotinas de dança. Por outro lado, a Snow se aventurava por conteúdos mais provocativos e até mesmo violentos. Em alguns meses, para conseguir ainda mais seguidores fiéis, a Snow tornou-se ousada, postando fotos e vídeos como versões sexualizadas dos personagens. A história da Snow, gente, é assim, uma verdadeira montanha-russa de polêmicas e controvérsias que atraiu a atenção de milhares de seguidores e ela conseguiu criar uma comunidade muito grande. E no meio de toda essa polêmica, a Snow decidiu elevar o nível do conteúdo que oferecia, criando ali uma conta no OnlyFans, permitindo que seus assinantes tivessem acesso a fotos íntimas, nuas ou seminuas. Tudo isso enquanto estava caracterizada como personagens de cosplay com um toque infantilizado. Em janeiro de 2019,
Apenas 6 meses após a chegada da Ellen em sua vida, a Snow e um amigo decidiram fazer uma visita a um cemitério no Texas. Vestida com um cosplay bem revelador, a Snow fez algo que deixou muitas pessoas chocadas. Ela dançou sobre os túmulos e ainda desfigurou algumas lápides. A ideia era fazer tudo parecer engraçado, mas a comunidade do cosplay teve uma reação bem diferente. Uma enxurrada de comentários condenou as suas ações, ela sofreu muito hate e foi acusada de desrespeitar os mortos. E ao invés de se desculpar, ela defendeu a sua atitude, afirmando que a reação foi exagerada e que era apenas uma piada. Alguns meses depois, a Snow voltou a ser alvo de críticas ao pedir dinheiro para tratar um gatinho doente. Após arrecadar muita grana com doações, surgiram rumores de que a Snow havia ficado com o dinheiro para ela mesma e que ela nunca tratou aquele animalzinho. E mesmo com toda a controvérsia ao seu redor, a Snow parecia se alimentar dela, tirando proveito de cada drama que surgia. Um ex-amigo disse que a Snow sempre soube como transformar conflitos em publicidade, e foi no meio desse tanto de polêmicas que a Snow cruzou o caminho da Ellen, que a cada dia que passava se aproximava mais e mais dos cosplayers. Ambas compartilhavam experiências relacionadas à identidade de gênero e às dificuldades de crescer em um estado conservador como o Texas, e a Snow sempre tentava confundir a Ellen, trocando seus pronomes a todo momento, alternando entre ele, dele, ela, dela. Conforme a amizade entre a Snow e a Ellen se estreitava, a Ellen começou a mudar. Antes ela estava animada com a escola, mas de repente anunciou aos pais que queria desistir dos estudos e trabalhar em uma loja de Goodwill. Isso pegou a sua mãe de surpresa, afinal de contas a garota sempre sonhou em ir para a faculdade. Mas a Snow e o seu círculo de amigos estavam incentivando essa nova vida sem regras e sem expectativas para um futuro, vivenciando apenas o agora. O depois a gente deixa para amanhã. Esse era o conceito desse grupo. Sabe aquele tipo de amigo que, ao invés de apoiar os seus sonhos e te impulsionar para frente, sugere que você abandone tudo e vá trabalhar em um lugar qualquer, por um salário qualquer, sem perspectiva de vida? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com a Ellen. No entanto, a Susan, que era sua amiga leal, além de mãe, não deixou isso barato e conseguiu convencer a Ellen a continuar na escola. Aos trancos e barrancos, a garota continuou os estudos e, ao final do ensino médio, a Ellen mal passava tempo em casa e os seus pais estavam perdidos, sem saber o que estava acontecendo em sua vida. Enquanto isso, a garota estava sempre na casa da Snow, se envolvendo em festas, álcool e um pouco de coisinhas ilícitas. Em pouco tempo, a Ellen estava indo para a escola, chapada, voltando para casa nas mesmas condições e, claro, se divertindo nas noitadas com seus novos melhores amigos. Os pais dela, a Susan e o Philip, acreditavam que isso era apenas uma fase típica de rebeldia adolescente e que com o tempo a Ellen superaria toda essa amizade tóxica e conseguiria seguir em frente com a sua vida. Porém, foi nessa altura que a situação foi só ladeira abaixo. Em um dia qualquer, a Snow e a sua turma invadiram a casa da Ellen para usar a piscina e furtaram alguns itens da casa, sempre rindo e se divertindo, como se isso fosse a coisa mais engraçada e normal do mundo. A situação ia de mal a pior até que enfim chegou a formatura do ensino médio. Por mais que tivesse sob más influências, a Ellen era extremamente inteligente e se formou com boas notas, e em 2020 ela conseguiu uma vaga na Oberlin College, em Ohio, uma universidade pequena, mas muito séria e cheia de oportunidades. A jovem se inscreveu em 3 cursos, porque, como iria estudar em período integral, ela queria sair de lá com 3 diplomas: arte, psicologia e neurobiologia. Lembrando que a essa altura já estava acontecendo a pandemia, que virou o mundo assim de cabeça para baixo. E foi nesse momento também que a Snow sugeriu que a Ellen se mudasse para sua casa e ficasse morando lá antes do início das aulas. E obviamente ela não pensou 2 vezes. Ela queria ficar com a amiga, ia ser tudo divertido, enfim.
Só que os pais dela, por outro lado, ficaram muito irritados com isso, porque eles sabiam da influência negativa que a Snow tinha sobre a vida da filha. Mas a Ellen fez questão de lembrá-los que tinha acabado de se tornar uma adulta e queria viver a vida à sua própria maneira. A Susan e o Philip, contrariados, acabaram concordando porque não tinha muito que se pudesse ser feito, e eles passaram a desejar muito que a filha conhecesse novos amigos e, quem sabe, novas influências positivas. As aulas enfim começaram e a Ellen saiu da casa da Snow e foi morar em seu quarto estudantil. Após algumas semanas, a Ellen ligou para os seus pais, cheia de entusiasmo, contando como estava amando a vida universitária. Ela estava focada nos estudos e fazendo novas amizades. Sobre as redes sociais, ela mal postava, o que para seus pais era um sinal de que ela realmente estava deixando para trás as distrações do passado. Mas então nós chegamos em novembro de 2020, os casos ali, né, de Covid começaram a disparar em Ohio e o governador decidiu fechar todas as escolas e universidades. A Ellen se viu forçada a voltar para Houston, mas ao invés de retornar para a casa dos pais, ela escolheu ficar morando com a Snow e continuou suas aulas de forma online. Mas aquela casa não era o lugar mais indicado para alguém estudar, era um ambiente sujo, fedido e sempre cheio de festas, regadas a álcool e, obviamente, entorpecentes. A Ellen, aos poucos, foi aumentando a visita na casa dos seus pais e chegou a confidenciar a seus amigos que, se a universidade não reabrisse logo, ela voltaria a morar com os seus pais. Porém, o destino tinha outros planos para a jovem, planos não muito bons. Era a noite do dia 17 de janeiro de 2021 e tudo parecia absolutamente normal. A Ellen, a Snow e seus amigos decidiram animar a noite com um pouco de vodka misturada com Coca-Cola, ou seja, uma Cuba Livre. E coisinhas erradas também, tá? Entre risadas e jogos de cartas, o grupo se acomodou para assistir a uma série na TV. Contudo, por volta da 1h30 da manhã, a tranquilidade foi interrompida por uma ligação angustiante para a emergência. Alguém tinha sido baleado. Quando os paramédicos chegaram, a cena era devastadora. A Ellen Hastings, com apenas 18 anos de idade, lutava por sua própria vida no chão. Ela foi encaminhada a um hospital próximo e uma investigação começou imediatamente. Os amigos presentes naquela noite se tornaram peças-chave para entender o que de fato havia acontecido. Os investigadores ouviram que, em meio a risadas e pipocas, a Snow de repente mencionou que tinha uma arma na garagem, que era supostamente do seu ex-namorado e que ela queria mostrar para os seus amigos. Essa não era a primeira vez que a Snow mostrava, né, esse tipo de coisa em festas, e sempre havia alguém meio embriagado que pedia para apontar aquele objeto para a própria cabeça, brincando com algo que não se deve brincar. Acontece que o tal ex-namorado havia garantido que a arma estava descarregada, que todas as balas haviam sido removidas. Mas parece que esse não era bem o caso, tá? Assim que ela voltou para a sala com o objeto, a Snow começou a brincar com ela, passando de mão em mão. O clima da festa tomou conta e, embriagados, os amigos começaram a sugerir que a Snow fizesse uma encenação de que estava ali atirando, como se fosse um cosplay. E em um momento de risada, ela apontou o objeto para Ellen, que entre risadas pediu que a amiga puxasse o gatilho. O que aconteceu a seguir transformou toda a brincadeira em um enorme pesadelo. De repente, um disparo ecoou pela sala. A Ellen caiu no chão e o pânico tomou conta do grupo. Um amigo pegou um grande urso de pelúcia e tentou estancar ali, né, o sangramento na cabeça da Ellen, enquanto a Snow correu pegar uma toalha e um outro membro do grupo chamou a emergência. Quando a Snow foi detida e levada sob custódia, a notícia chegou aos ouvidos do Philip e da Susan, os pais da Ellen, que correram assim devastados para o hospital. Ao saber que a Snow foi quem puxou o gatilho, a Susan ficou em estado de choque. Era surreal, porque a Ellen nunca teve contato com esse tipo de coisa, na verdade. Na semana anterior, o seu pai havia perguntado se alguém naquela casa possuía algum tipo de arma e ela havia respondido que não tinha. Então eles estavam assim em choque com a situação. A incredulidade aumentou quando souberam que a Ellen
supostamente havia pedido para Snow disparar, né? Então, para os seus pais, isso era simplesmente impossível. A filha deles jamais pediria isso. Ao examinarem a ressonância magnética do cérebro da Ellen, a dura realidade se apresentou. Ela estava com morte cerebral. O Philip e a Susan perceberam que nunca mais veriam o sorriso da filha, que só tinha 18 anos. Apesar da dor, sendo profissionais da área médica, eles entenderam que não havia sentido em manter a Ellen conectada a máquinas e decidiram apoiá-la em sua última jornada, segurando a sua mão. Ellen Hastings foi desconectada dos aparelhos e declarada oficialmente morta às 17 horas e 18 minutos do dia 19 de janeiro de 2021. No mesmo dia, a Snow, cujo nome verdadeiro é Mary Ann Oliver Snow, foi libertada sob fiança de $20.000, paga rapidamente pelo seu pai. A promotoria a acusou de homicídio culposo em segundo grau, que poderia resultar em até 20 anos de prisão e uma multa de $10.000. A Snow teve que usar um dispositivo de monitoramento eletrônico e seguir um rigoroso toque de recolher. Além disso, ela estava proibida de ter contato com a família da Ellen. O que torna essa história ainda mais perturbadora é o quanto a Snow parecia simplesmente não se importar com o que tinha acontecido, sabe? Ela estava pronta para voltar às suas postagens nas redes sociais, pronta para voltar à sua vida, mas os seus amigos a aconselharam a dar pelo menos uma pequena pausa. Totalmente a contragosto, ela decidiu parar por 2 semanas. E no dia 10 de fevereiro, lá estava a Snow de volta, compartilhando um post que dizia: "A pausa acabou. Esperem mais de mim amanhã. Por favor, interajam." E foi isso. Ela não disse absolutamente nada sobre a Ellen, uma pessoa que ela dizia ser basicamente a sua melhor amiga, que moravam juntas. Não houve uma homenagem sequer. Absolutamente nada. Nenhuma palavra. A universidade, por sua vez, fez uma homenagem para Ellen em seu site e enviou um e-mail aos estudantes, começando com uma mensagem de condolências. O comunicado lembrava da personalidade vibrante da jovem, mas não mencionava como ela faleceu por uma questão de respeito. Enquanto isso, a Snow enfrentava a dura realidade de ser indiciada por um grande júri por homicídio culposo, acusada de causar a morte da Ellen de forma imprudente. O pai da Snow, um empresário bastante rico, contratou um advogado de renome, o Dr. Brent Meyer. É preciso dizer que nenhuma das testemunhas que estavam na casa naquela noite enfrentou qualquer tipo de acusação. A Snow não falou sobre nada disso no seu TikTok. No aplicativo, ela continuou postando seu conteúdo como de costume, ignorando qualquer possibilidade de luto e todas essas coisas. Inclusive, ela achava que o dinheiro do pai dela deixaria ela livre de qualquer responsabilidade sobre tudo o que tinha acontecido. Aliás, gente, nos meses que se seguiram ao trágico incidente, os vídeos da Snow passaram a explorar temas como morte e corpos sem vida. Muitos desses conteúdos faziam piadas sobre a morte e até sobre esconder corpos, como se a Snow estivesse de alguma forma se vangloriando do papel que desempenhou na morte da Ellen. Em abril, apenas 3 meses após o incidente, a Snow postou um cosplay de Ayano Aishi, a protagonista do jogo Yandere Simulator, segurando um bastão de beisebol cheio, de líquido vermelho, com impressões digitais vermelhas nas bochechas, encarando a câmera com uma legenda: "Atualização do cosplay da Yano. O que acharam?" E era assim, gente, bizarro para dizer o mínimo, tá? Em agosto de 2021, a Snow começou a sentir as consequências negativas do que ocorreu, quando a sua fiança foi revogada por descumprir as condições da sua liberdade provisória. As infrações incluíam não se apresentar ao serviço de pré-julgamento, desrespeitar restrições de horário e deixar seu monitor eletrônico descarregar em 3 ocasiões, o que significava que a sua localização era desconhecida por horas. A audiência estava marcada para 21 de outubro de 2021. A verdade é que se a Snow não tivesse violado essas condições, o mundo talvez nunca tivesse descoberto que ela era responsável pela morte da Ellen. Mas uma vez que os detalhes foram tornados públicos no site do tribunal, as pessoas começaram a conectar o nome da Snow
com a identidade do atirador nas acusações de homicídio culposo. Então, um dos amigos da Ellen publicou uma série de vídeos no TikTok esclarecendo que a Ellen havia sido morta pela Snow em sua casa com um disparo a queima-roupa. Esses vídeos foram removidos da plataforma, mas na época a indignação pública cresceu à medida que a notícia sobre a participação da Snow, no que aconteceu ali com a Ellen, se espalhava online. A Snow imediatamente fechou todas as suas redes sociais porque ela estava tomando um rajadão de hate, porém essa pausa não durou muito. Em meados de 2023, ela reativou todas as suas contas, mas agora sob um novo nome, Yandere Freak. O termo Yandere é uma referência a personagens que parecem doces e carinhosos por fora, mas são hostis e agressivos por dentro. Esses personagens estão frequentemente obcecados por seus interesses amorosos e podem expressar sua devoção de maneiras extremas, até mesmo violentas. Embora tivesse um novo nome online, o conteúdo era praticamente o mesmo. No entanto, a reação do público foi bem diferente. A comunidade de cosplay expressou seu desgosto pelo fato da Snow ignorar o que tinha acontecido com a Ellen e continuar como se nada tivesse acontecido. O advogado da Snow declarou publicamente que ela e seus amigos estavam profundamente arrependidos pelo que aconteceu e que estavam tão traumatizados que não conseguiam falar sobre o assunto. Em 2023, sob orientação do seu advogado, Mary Ann Oliver Snow se declarou culpada de homicídio culposo e foi condenada a 5 anos de supervisão comunitária, que é basicamente o mesmo que liberdade condicional. Suas restrições eram basicamente que ela precisava ter um emprego, não poderia sair do país sem permissão, estava proibida de possuir uma arma e deveria se submeter a exames toxicológicos, além de realizar 100 horas de serviço comunitário. E isso é tudo. Pelo que eu entendi, quando se trata do crime culposo, onde não há intenção de tirar a vida de outra pessoa, as leis do Texas são bem leves mesmo. Inclusive, gente, desde que a Snow cumpra todas as condições da sua liberdade, após 5 anos, em 2028, a condenação por homicídio culposo será removida do seu registro policial. Depois que saiu nas mídias a sentença da Snow, diversos amigos da Ellen se manifestaram e muitos deles não acreditaram na versão da Snow sobre os eventos daquela noite. Alguns amigos afirmam que a Snow sempre soube que haviam balas naquela arma e ao direcionar o objeto para o rosto da Ellen, ela teria sim assumido o risco do que aconteceu. E ainda de acordo com populares, quando ela puxou o gatilho, a Snow assumiu o dolo. Um dos amigos da Snow que parou de conversar com ela depois do incidente contou a um entrevistador que a Snow sempre pegava o objeto da garagem para brincar com seus amigos e que ela sabia sim que o objeto não estava descarregado. Na verdade, parece que ela sempre teve a intenção de fazer isso com alguém e acabou acontecendo com a Ellen. A Susan, mãe da Ellen, também falou com as mídias e expressou as suas dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Ela mencionou que houve um tempo grande entre o momento ali do disparo, o momento em que alguém chamou a polícia e o momento em que as autoridades chegaram ao local. Ela quis dizer, em outras palavras, que de alguma forma eles poderiam ter combinado suas versões dos fatos. A Susan responsabilizou a Snow e seus amigos por misturarem a linha entre o que é real, o que é fantasia e acabou dando no que deu. Sobre a motivação que a Snow teria para querer machucar a Ellen, outros amigos da jovem comentaram que a Snow não aceitaria que a Ellen a deixasse, porque ela estava acostumada a somente ela mesma dispensar as pessoas. Era somente ela quem escolhia sempre quem faria parte do seu círculo social e como a Ellen pretendia voltar para casa dos seus pais porque estava focada na universidade, esse suposto abandono seria suficiente para Snow querer machucar a Ellen. A Susan esperava que a Snow fosse encaminhada a um lugar onde não pudesse causar mais mal a ninguém, mas essa esperança não se concretizou porque, como eu acabei de dizer, a sentença dela foi uma das mais leves que eu já contei aqui no canal. Ela jurava que o dinheiro do pai dela ia fazer ela sair livre dessa história toda e basicamente foi o que aconteceu mesmo, né? Infelizmente.
Mas é lógico que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Vocês acham que essa sentença foi justa? Vocês acham que a Ellen realmente acabou perdendo a sua vida por conta ali de um acidente, de uma brincadeira? Ou que a Snow já sabia que estava carregado aquele objeto e ela já tinha a intenção de fazer isso? Deixa para mim aqui nos comentários o que que vocês pensam sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.